Olá pessoas queridas, estamos de volta para mais um episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Hoje vamos falar de e-commerce, como fazer. No episódio de hoje vamos estar a falar sobre e-commerce, como fazer, mais concretamente como chegar lá, como passar a ter um negócio virtual. Vamos ter aqui duas posições diferentes, o que é super enriquecedor para quem está aí desse lado, perceber aqui visões diferentes, lojas físicas, lojas virtuais, ambas, só umas, vamos ver. E para isso eu vou ter aqui dois convidados, são ao meu lado, dois convidados muito especiais, premiados e por isso com cartas a dar sobre esta matéria. Vou ter comigo o António Alves, olá António, bem-vindo, e a Susana Costa. O António Alves representa a Opticalia, estou a dizer bem, não estou, António? E a Susana Costa representa a Tartaruguita, só o nome assim, apetece dar um abracinho. Bem-vindos aos dois e obrigada por estarem connosco. Eu li que tinha aqui nas minhas notas que a grande revolução no e-commerce deu-se em 1990 com duas marcas, a Amazon e a eBay, que vieram revolucionar isto e dizer, pessoas, podem comprar online. Estávamos há pouco a falar aqui em off, otimizar o vosso tempo, não precisam de ir às lojas, mais ou menos, não é? Vou começar aqui por uma provocação e agarra quem quiser, está bem? É verdade que podemos ter só negócios virtuais e está tudo bem? António, agarra quem quiser e eu digo António. Depende do sucesso que queiramos ter. É possível ter só uma loja online, mas a limitação será limitada. Eu considero que o online poderá representar até 30% das vendas do negócio tradicional. Por exemplo, desde a pet shop, no meu setor, o online poderá ir até 10%. O melhor do setor fez 8% na altura da pandemia, agora o ano passado baixou para 6% da faturação. Portanto, depende do que nós queiramos. Do produto. Do produto que tenhamos, pode ir, na minha ponto de vista, até 30%. Eu, a própria Zara e o grupo Inditex, cerca de 30% das vendas são online. Portanto, se me quero limitar no negócio, tenho só online. Se eu quero ter uma globalização e ter sucesso e ser líder e conquistar, tenho que ter lojas físicas. Muito dos bem. melhores spots. E também, e pelas notas que eu tenho aqui, vou ler, porque depois quero o vosso comentário, gostava de ter o vosso comentário, e também tem muito a ver com o perfil da pessoa, não é? Se estivermos a falar, e pode ser uma ideia pré-concebida aqui das minhas notas, que é, eu não vejo os meus pais a estarem tão permeáveis a fazer uma compra online como eu estou. Isso aí... Bem, talvez o meu pai, por acaso, não é um bom exemplo. Isso aí surpreende as pessoas, porque hoje em dia os séniores, que nós chamamos dos silvers, que é mais bonito. Os silvers? Claro, é mais bonito. Os séniores, os silvers, hoje em dia, por uma razão ou por outra, já interagem online. Portanto, não vejo aí um handicap. Hoje em dia, sinceramente, não vejo que as pessoas evoluíram muito e podem comprar online. E do ponto de vista, pegando exatamente no mesmo ponto, que tem mais a ver aqui com a geração, uma questão mais geracional, para quem o e-commerce ainda é... O e-commerce, eu quero ir à loja, eu quero... Não só porque posso pegar, posso mexer, e nós somos pessoas de mexer, não é? Posso testar, posso experimentar, mas também porque confio mais se interagir com alguém e alguma coisa correr menos bem, eu volto àquela pessoa que me vendeu isto. E no online, quem é que está do lado de lá? É um contact center? Quem é que está a assegurar esse... Ok, não correu tão bem, mas nós estamos aqui. Susana, queres responder esta questão? Eu acho que de facto passa muito pela forma qual é a postura que a loja tem, no fundo. Não significa que não haja público para as duas coisas. Eu acho que existe, de facto, pessoas que tendencialmente procuram mais o online e outras procuram mais o físico. Naturalmente, todos nós já fizemos compras online, já fizemos compras físicas, há coisas que compramos mais facilmente num formato do que no outro. Mas eu acho que no caso concreto de quando há alguma dificuldade, quando há algum problema, termos de facto naquela loja em específico um bom atendimento, alguém que de facto está lá, não é? Que não esbarramos numa ausência de contacto ou num formulário de contacto apenas. Acho que faz muita diferença. E nós tentamos muito ir por aí, na personalização das coisas, no chegar ao cliente enquanto pessoas também. Não estamos lá, não são máquinas, não são pessoas. Máquinas. Portanto, está alguém deste lado, Exatamente. Não é só um formulário. Ou seja, passa muito também pela forma como comunicamos com o cliente. Exato, sim. E quando há alguma dificuldade,
tratar, ou algum problema, tratar desse problema na melhor ótica possível, no sentido daquilo que é o bem-estar do cliente, aquilo que o cliente está de facto à procura. Eu digo muitas vezes que tentamos tratar os nossos clientes como gostamos que nos tratassem a nós, no fundo. E acho que é um bocadinho por aí. Se nós tivermos essa postura, pensar, pronto, o cliente vai gostar disto, se ele não vai gostar, ou se eu não gostaria, o cliente provavelmente também não vai gostar. Pronto, em termos de atendimento, quando falo em termos de atendimento, claro que depois produto, etc., são outras questões. Uma questão de empatia, não é? Exatamente. Faz sempre a diferença na comunicação. Exatamente. Eu gostava que, se eu fosse o cliente, como é que eu gostava de me sentir. Posso aí também dizer uma coisa? Claro, Pronto, todas. Na questão, como é que nós vimos, como é que a Optical trabalha o e-commerce, nós temos o nosso site, precisamente, mas obrigamos sempre o cliente a escolher uma loja física, aquele queira, de onde ele queira, para ter aquele suporte de alguém para o ajudar em qualquer eventualidade, em alguma dúvida que tenha. Ou seja, a pessoa compra online, mas pode receber em casa, mas seja como for, terá que dizer qual é a loja que quer ir, para o caso de precisar de algum apoio. Vê se entendi bem. Estou a entrar no site da Opticalia, escolho os meus óculos, iguaizinhos aos seus, que adoro. Só para deixar. Aqui, obviamente, se são graduados, pode fazer a compra online, só que é que há algumas dificuldades, porque como é que se sabe a prescrição? Imagina que até tem uma prescrição médica. Mas, e sabe introduzir os dados? Tem essa limitação. Isso é interessante, esse ponto é interessante. Porque tem algumas características, não é difícil, mas não é qualquer pessoa que faz. Mas vamos admitir que até consegue fazer a prescrição que vem na receita, introduz, pode comprar online, portanto, pode pedir entrega ou na sua casa ou na loja. O que tem que sim, para avançar, tem que ter sempre uma loja física que vai ser o seu mentor, o seu suporte, a pessoa que vai, sei lá, qualquer apoio que necessite, tem uma pessoa física nessa loja que vai ter que escolher. Pode ser onde mora, pode ser onde passa férias, isso está igual. E, portanto, não avançamos no processo, não concluímos o processo de compra sem... Faz sentido. A entrega pode ser na loja, portanto, a entrega na loja é gratuita, em casa também é gratuita, sempre e quando seja uma compra superior a 45 euros, portanto, é a entrega, a compra... Todos para nós, olha, acho maravilhoso. Mas não pode avançar sem escolher uma loja física que vai ser a sua loja de referência, vamos lhe chamar Percebe, assim. É uma referência, é uma salvaguarda para a pessoa, ok, tenho aqui, portanto já não há esse mito de não está lá ninguém, não haver ninguém, tem que ir para a internet novamente, para o site, ou seja, a pessoa só conclui a compra com aquela referência, tem uma referência. Não tem que ir fisicamente no óculo para a loja, tem é que ter aquela loja de suporte para... Como se fosse uma garantia, tenho aqui uma espécie de uma garantia. E há uma curiosidade que eu tenho, até porque, e partilhando aqui convosco e com as pessoas que nos estão a ouvir na comunidade do Prémio 5 Estrelas, que é, nós estamos a avançar, nós já tivemos aqui a nossa empresa, já tivemos aqui os diferentes formatos, portanto, loja online e terminamos. Tivemos um escritório aberto e fechámos. E agora estamos a pensar em construir, em criar, em dar aqui estrutura. Não se chama bem uma loja, mas uma escola digital, o nosso negócio é a formação. Temos dúvidas e há aqui dúvidas e divergimos aqui em alguns pontos. Um tem a ver com o stock. Eu gostava imenso de ouvir a vossa opinião em relação ao stock. Vou deixar aqui para a Susana o desafio do stock. E o outro tem a ver com experimentar. Como é que eu experimento e como é que, quando eu não estou satisfeita, e neste caso o António já deu a resposta em relação à Opticalia, porque a pessoa só termina a compra online com uma loja associada, portanto está... Não é que vá, não tem que lá ir fisicamente. Não tem que lá ir, mas se houver alguma questão... Vou falar aqui no ponto das trocas e devoluções, que é um dos nossos tópicos. Mas voltemos aqui ao stock. Eu imagino, aqui em relação aos serviços é completamente diferente, mas se eu tiver produtos, como também temos produtos, por exemplo, cadernos, como é que funciona o stock? Como é que isso se gera? Porque é uma pergunta... Pois. Essa é de facto uma das nossas maiores preocupações, porque nós podemos ter uma loja, como existe, em que o estoque é virtual, ou seja, o cliente pode comprar 1.000, 2.000 unidades e eu posso ter só uma em armazém. Pronto, mas não é assim que nós trabalhamos. Nós, de facto, temos essa preocupação de ter o mais possível as unidades exatas que temos em estoque, ou seja, aquilo que o cliente está a comprar, não posso dizer que é 100%, porque pontualmente pode existir algum erro, não é? Mas é quase garantido que aquele produto existe realmente e que o cliente, quando o compra,
já lhe pertence, no fundo, não é? Essa é uma das nossas maiores preocupações, como dizia. Não é fácil, não é? É uma logística que temos que andar sempre em cima, porque pode, por vários motivos, haver alguma variação. Desde logo porque fornecedor, nós temos que validar de facto que veio aquele material, ou seja, quando introduzimos, não introduzimos, olhar para o papel, temos que ver mesmo se na embalagem, na caixa, se está a mesma quantidade correta e sempre que há alguma situação offline, no fundo, que nos exija atualizar aquele estoque, temos que o fazer de imediato para que não haja realmente esse risco do cliente comprar e afinal o produto não existe. E sentir-se enganado. É assim, a nossa política nesse aspecto é muito o colocar depois à consideração do cliente. Quando existe algum erro, nós falamos com o cliente e colocamos todas as hipóteses em cima da mesa até o cancelamento completo da encomenda, mesmo que existam outros produtos. Se o cliente considerar que era aquele mesmo produto que queria, nós temos que atender àquilo que é o objetivo e o desejo do cliente, não é? Se tivermos, por exemplo, o mesmo produto, mas numa outra cor, ou uma outra versão, ou qualquer outro produto que o cliente deseje, se ele entender por bem fazer essa troca, trocamos. Caso contrário, é conforme o desejo, no fundo, que o cliente pretender. Isso leva-me aqui a uma outra questão que tem a ver com a rapidez da entrega. Se vamos a uma loja física, em princípio esta questão está resolvida. Mais ou menos, depende, não é? Eu posso falar sobre o stock? Pode, claro, pode. Isso é a melhor invenção do e-commerce, é o stock, não há problema nenhum. Então, porque convença-me que eu devo ter então, o que eu uma loja tenho, online. o que está no site é o que eu tenho em stock. A partir do momento que eu não tenho, não está em stock. Isso é a melhor invenção. Porque, repare, vai ao site para uma peça, essa peça existe em stock, porque se não houvesse em stock eu já não a tinha lá no site. Portanto, é o melhor que há. Pode acontecer não existir, de facto. Há sempre. Por exemplo, há no uma meu troca. caso, há sempre qualquer armação. Uma pessoa vai, automaticamente, imagine que comprou, se eu tenho pouco stock, desaparece logo de stock. Portanto, e depois para nós, qual é a grande vantagem? A pessoa compra o óculos, vai para casa, automaticamente tirou de stock. Portanto, é a melhor gestão que há é o online. É que é espetacular, nunca falha o stock. Imagino que vai a uma loja física, a encomenda foi feita, automaticamente sai do stock e a Soclo vai para a loja onde a pessoa quer levantar ou vai para a casa dela. Partindo do princípio que corre tudo bem. Que eu acho que era aqui que a Susana estava aqui Existem sempre pequenos detalhes. É assim, eu não vou dizer que é uma coisa que acontece sempre, porque não é de facto. E essa nossa preocupação, acima de tudo, permite que não aconteça também muitas vezes. Mas é a tal questão. Nós, ao fazermos uma colocação do stock disponível, não é? Temos mesmo que ter essa certeza que o stock está disponível. Por exemplo, se temos uma troca, esse stock vai ter que baixar, porque se há um cliente que comprou um artigo e que pretende trocar por outro, ele não vai fazer a troca no site, ele tem que falar connosco. E isso tem que ser feito manualmente. Pronto, não pode haver um esquecimento, não pode haver, de facto, olha, não vou registrar agora, registro mais logo. Não, porque, entretanto, o outro cliente já pode ter chegado e já pode ter comprado. E eu falo por experiência, eu já comprei produtos e nós, até durante a pandemia, que estávamos a falar um bocadinho, tivemos clientes a procurar-nos e a dizer, olha, assim, vocês têm mesmo esse stock. E é quase diário que nós temos contactos nesse sentido, porque existe muito essa questão. Não sei se há realmente esse risco de haver em situações em que as pessoas têm, ou as empresas têm loja física e loja online e o stock é o mesmo, e há esse risco de realmente não haver essa coincidência de número de produtos exatos. Mas tivemos pessoas a procurar, e temos pessoas a procurar-nos nesse sentido, porque têm receio de estar a comprar e nós depois não termos o produto que elas precisam e às vezes a rapidez de contacto poder não ser aquela que eles desejam. Pronto, e de facto sabemos que é uma preocupação dos clientes e mais fácil ou mais difícil temos sempre que ter essa questão em cima Essa é a experiência de quem tem lojas físicas. O que custa gerir nas lojas físicas é o stock. Nós temos 270 lojas. A gestão de stocks é muito complicada na loja física. Na loja online é espetacular, é que não funciona sempre. Imaginemos, temos 10 peças. A partir do momento que foram feitas 10 peças, ou nós fazemos sempre um 20% de segurança para trocas, portanto, a partir do momento que eu vendi a 8ª peça, a peça deixou de existir. Deixou de estar ali. Ou seja, a pessoa já não vai porque diz não está disponível. E se a pessoa vai levantar, o óculos sai diretamente do armazém central para a loja onde está. Nem tem o problema da pessoa na loja física, porque aquele óculos vem do... Trabalham com estoques separados, não é? Claro, tem que ser. Por isso é que aprendemos. Porque nas lojas físicas, imaginem, 270 lojas, eu não lhe posso garantir que a mesma peça há em todas, porque uns gostam, outros não gostam, outros vendem, não há gestão. Portanto, eu tenho aquele estoque para o online, é o melhor. Às vezes, quando eu não tenho na loja uma coisa, onde é que eu vou comprar online? Já cá está.
e eu mando vir para a loja. É um truque. Perfeito. E em relação, falámos aqui da entrega, queria falar aqui de 2 tópicos, abordar estes 2 tópicos que são importantes para quem nos está a ouvir também. E, desculpe só uma coisa, Sim, por exemplo, a Amazon, quando nós compramos, há sempre stock, nunca deixou de haver um stock lá. O livro, quando nós estamos... Eu não sei, eu acho que estava aqui, Sim. acho que era nisto que nós estávamos, que é se aquilo corresponde mesmo, se é mesmo verdade. Eu tenho sempre, compro. Eles dizem que demora 5 dias, demora 10. Pois, é essa a questão principal. Porque eu consigo stock sem contactar o cliente se eu quiser. Envio-lhe daqui a uma semana ou 2. E não é isso que o cliente deseja. Exatamente. É essa a questão. Como é que se gera rapidez? Porque nós já éramos. Somos ainda mais imediatistas e somos ainda mais ansiosos se pudéssemos juntar aqui isto tudo. O que quer dizer que se eu tenho uma expectativa quando eu compro online diferente da expectativa que tenho quando vou comprar à loja, não é? Pergunto, quer esta camisola? Tem para o meu tamanho? Não tem? Paciência. Estou ali, já está. No online, se me dizem... E há alguns sites que eu acho que tentam assegurar essa expectativa, porque no fundo estamos a falar de gestão de expectativas das pessoas, não é? Entre X e X dias, ok, eu sei que entre 3 e 6 dias, ou o que for, a minha encomenda chega. Mas tenho alguém, e existem lojas que dizem, no prazo máximo de 48 horas, o produto, o que for, está na sua casa, se não chegar. E meia hora, não pode ser? Para mim é ótimo. Eu tenho entregas em meia hora. Pode ser, Só ouvir pessoas. Pode ser em algumas zonas do país, em todas não. Não, em todo lado. Nós temos uma parceria com a Glovo em que eles fazem entrega. Temos uma parceria que eles fazem entrega. É verdade, se calhar em Trás-os-Montes não será tão fácil. Mas, por exemplo, lentes de contacto. Às vezes as pessoas precisam de lentes de contacto e depois querem logo a lente de contacto. Se não for à loja física, que eu tenho em stock na loja física, na loja online entrega-se em meia hora. Ou seja, parcerias. Claro. Então não é para surpreender as expectativas, não é a Sofia que treina... Superá-las, completamente. Para mim é superar as expectativas. Não é isso que aprendemos na formação. Totalmente. Então, está aí impecável na formação. Superar as expectativas. O que eu penso é, eu já comprei, queria-me pôr do outro lado, não é? Eu já comprei numa loja que dizia em 48 horas está a entrega. E não estava. E depois há outra coisa, não estava. Isso é má gestão, tem que dar formação, tem que vender-se formação. Eu tentei, António, não... Pronto. Não era o Ticali, portanto, nem a tartaruguita, portanto, senão no fim falaríamos sobre formação, mas não. A questão aqui há 2 aspectos importantes. Esta questão do timing, não é? Do tempo de entrega é muito importante para quem está do outro lado. Se eu digo que são 48 horas, se é 48 horas, se isto é gerível. E depois, o cuidado no envio. Se é que me faço entender no cuidado do envio. Eu sou uma pessoa de detalhes. Como é que podemos ter este cuidado? Vocês têm este cuidado, trabalham neste sentido, trabalham as equipas neste sentido, as vossas pessoas estão sensíveis, quer, no caso do António, vão mais à loja, na entrega há esse cuidado, quer no envio, no caso da Susana, partilhar aqui um bocadinho a vossa experiência. Eu tenho esta expectativa enquanto cliente, portanto, enquanto consumidora, e tenho também, estamos também a pensar quando... de facto avançamos para a nossa loja online, ter esse cuidado, como é que eu vou fazer chegar isto à pessoa que está do outro lado, no fundo como é que eu gostava de receber. Exatamente, acho que passa sempre por aí, não é? Como é que nós gostamos de ser tratados, mas sim, a preocupação seja com o embalamento, não é? Que esteja devidamente acondicionado, especialmente se forem produtos sensíveis, que podem ter estragos durante a viagem. Nós trabalhamos com transportadora e de facto, infelizmente na zona do país onde estamos não temos possibilidade de entregas tão rápidas, mas temos essa preocupação de trabalhar sempre com a maior rapidez possível e fazer as entregas, no caso de trabalhar com a empresa que as faz, também o mais rapidamente possível. Acho que os detalhes de facto são importantes. Na questão que estávamos a falar também do embalamento, nós enviamos sempre um pequeno brinde. Em sempre, exceto se o cliente não quiser, pronto, porque deixamos também essa questão para o cliente decidir. Temos no check-out, exatamente, porque chegamos a uma altura em que também tivemos esse feedback de alguns clientes, não muitos, não é uma porcentagem muito elevada, mas também tivemos esse feedback de alguns clientes, era simpático
pronto, se perguntarem, porque até pode ser uma coisa que nós já temos, ou até pode ser alguma coisa que não seja tão útil assim no nosso contexto, pronto. E nós colocamos essa questão também para o cliente. Temos sempre um miminho que tentamos que se adeque o mais possível ao público-alvo, não é? Trabalhamos com bebés e crianças pequenas. Normalmente, o mais comum ultimamente tem sido um pequeno brinquedo, um livro, pronto. Ou seja, há sempre um cuidado, alguma coisa que possa de facto também ser útil. Nossa preocupação não é, pronto, podíamos enviar só aqueles brindes tradicionais com a nossa marca, às vezes até pode nem ter a nossa marca, é mesmo uma questão pronto, de simpatia, mesmo de cuidado para com o cliente. E pronto, e acho que de facto é isso, que é aquela sensação de que o cliente também pode ficar em como nós nos preocupamos com aquela encomenda. Não foi uma linha de montagem. Não é só mais uma venda. Exatamente, não é? sim. Bom, objetivamente a pergunta é assim, vamos lá ver. Se o online a pessoa é melhor tratada do que é na loja física, não. O meu foco é na loja física, portanto gosto de surpreender as pessoas. Nós temos um conceito que é Optical Away, que é a forma de estar na Optical, é a mentalização que as pessoas têm que ter para que se fizermos um teste cego, um blind cego, que a pessoa saiba a diferença entre estar numa loja Optical e não estar pelo cheiro, pelas plantas, por isto e aquilo, pela formação das pessoas. Portanto, obviamente, a magia tem que ser, nós ou somos visuais, ou somos sinestésicos, ou somos auditivos, e eu tenho que criar alguma diferença nisso. Portanto, porque uma das primeiras coisas que eu falo sempre a alguém que interage connosco, qual é o valor do cliente? Para mim, o valor do cliente, e como para todos nós, o valor do cliente é o valor da primeira compra multiplicado por número de compras que ele me venha a fazer, os familiares, os amigos, blá, 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 blá. Portanto, mesmo que eu faça uma promoção que eu estou a vender a 99 euros, e eu gostava de... Não, esse cliente, 99 euros, pode ser um cliente de 10 mil, depende do ciclo de vida dele. Portanto, eu tenho que olhar a individualidade. Infelizmente, eu digo isto infelizmente, que apenas 7% da população mundial tem mais do que um par de óculos. Eu sei que eu tenho 93% de pessoas que podem ter mais do que um par de óculos, não é por acaso que a Optical é o nosso conceito, o ADN é gosto de óculos, é o nosso slogan, e nós consideramos que a pessoa deve olhar para a estética numa perspectiva. Portanto, obviamente eu consigo fazer esta experiência muito melhor fisicamente do que no online. Portanto, é muito mais agradável a experiência numa loja do que é no online. Bom, do meu ponto de vista, claro. E toda essa experiência, por exemplo, o detalhe, a Sofia tem os seus óculos, já reparou se estão direitos? Se os virar ao contrário, vê se estão direitos ou não estão. Mas a Sofia até pode ser que esteja... Pronto, o lado esquerdo está um bocadinho levantado. Pode ser que a sua orelha do lado direito seja um bocadinho mais descentrada da outra. Portanto, e o detalhe da adaptação no local é diferente do que o online, porque no online o óculos sai direito. Sai direito, encosta-se, fecha-se, depois a pastinha, o paninho para limpeza, mas depois eu não sei se a pessoa tem uma orelha mais acima ou mais abaixo. Não há mal nenhum. Esse ajuste é o que... Esse ajuste, daí eu dizia que é na loja, o adaptar, o apertar, portanto, a afinação, é que nós lhe chamamos de afinação. Portanto, eu só consigo fazer isso fisicamente, embora o óculos saia perfeitamente ajustado, mas eu posso ter uma orelha mais para a frente, mais para trás. Portanto, e isso é o detalhe e a razão, porque consideramos que na parte física a experiência é sempre melhor. Não é por acaso que se investe o que se investe nas lojas, é que, e eu repito isto com filtro, não há nada mais agradável que o comércio, no meu ponto de vista. Eu adoro o comércio, eu acho que no comércio ou nós estamos a escalar ou estamos a escorregar, portanto, e temos que sempre fazer. Obviamente, nós antes tínhamos só um site e a partir de 2020, com a questão da pandemia, trabalhámos porque sabíamos que as pessoas necessitavam, embora nós estivéssemos fechados, porque felizmente não tivemos que fechar, porque isso foi porquê fechar, porque não sei se alguém se recorda desse tempo, estava tudo morto, parecia que não havia circulação de pessoas, eu fui aos centros comerciais, chegámos lá e aquilo estava tudo. Eu tive várias situações, fui parar 12 vezes para a polícia porque perguntava o que é que eu andava a fazer e eu andava a circular e a visitar as lojas, era o que eu dizia. Na altura intitulei-me como responsável informático e andava nas lojas que aquilo podia circular por todo o país. Portanto, essa experiência física, não há nada que chegue à experiência física, que é o contacto, perceber a pessoa, dar aquele toquezinho, o limpar o óculos, mudar as plaquetes. Portanto, eu só consigo fazer isso nas lojas físicas, por isso eu defendo as lojas físicas e as lojas físicas é onde há toda aquela magia, vamos lhe chamar assim. No online, eu entrego um produto. Faço com que a pessoa passe numa loja para ter esse detalhe da adaptação, mas eu entrego um produto. Se me pergunta se eu trato melhor o produto fisicamente do que o online, sim, eu trato melhor fisicamente, a experiência física é muito melhor.
a gomazinha para a criança, ou ao que seja, ao detalhe, ao café, à revista. Portanto, eu quero que as lojas físicas sejam muito mais agradáveis do que a compra online. Há uma frase que se ouvia muito aqui há uns anos, ainda se ouve, mas menos, que é: procure na internet, uma espécie de um slogan, procure na internet e veja se é mais barato. O que é que tem a dizer sobre esta frase? Isto ainda se aplica, ou seja, ainda é possível ir ver... faço a pergunta, mas ao mesmo tempo faço aqui um comentário, porque já me aconteceu ir ver um produto numa loja física e depois chegar à internet e ele estar de facto mais barato e acabo por comprar online. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? É assim, nós por acaso trabalhamos com alguns produtos que estão tabelados, ou seja, nós trabalhamos com marcas, revendemos marcas que têm elas próprias um PVP recomendado. Não significa que não existam outras ou algumas que facilitam de facto haver descontos e preços mais simpáticos. Mas o online permite, até entre outras lojas também online, uma comparação mais rápida, de facto. Há sites que se dedicam a isso, exatamente, não é? Para a comparação sim. de preços. Existem, de facto, também essas plataformas que ajudam o cliente a fazer essa comparação. E estamos, neste caso, a falar do mesmo produto, ou seja, de produtos da mesma marca, de produtos que são de facto a mesma referência, exatamente o mesmo produto. Mas sim, existe essa possibilidade de comparação. Se é mais barato do que o físico, se estivermos a falar do mesmo produto, se calhar não há assim tanto esse risco. Depende sempre das marcas e dos produtos em concreto. A mim já me aconteceu ver aqui e comprar online. Existe, de facto, mas pronto, estando a falar das marcas com as quais trabalhamos, temos muitas delas em que o preço é igual em todos os lados, sim. António. Bom, o que é barato, o que é caro e o que é mais barato? Isso para mim é uma falácia, isso é horrível, porque é um erro de quem deixa que isso aconteça. No que nos diz a nós respeito, o preço que eu tenho online é o mesmo preço que eu tenho físico. E se eu faço uma promoção online, eu também transmito no físico, porque senão cria uma falsidade que não é bom para ninguém. Portanto, isso é. Quanto a esse, é verdade que há essas formas de comparar, só que comparam produto, mas não comparam serviços. E eu, quando comparo alhos com bugalhos, até me parece que é mais barato. Portanto, no que diz respeito à Optical e a nossa loja online, só trabalha produtos nossos, nós só trabalhamos os nossos próprios produtos, as nossas próprias coleções e os preços são exatamente iguais. E como disse, com 45 euros é gratuito a entrega e no caso de ser na loja é a entrega gratuita. Portanto, nós não queremos criar handicaps nem anticorpos à venda online. Agora, também não vai ter que ter vantagens em relação à venda física. Portanto, é o mesmo preço, tem a mesma situação. O serviço é que é diferente. Não tem aquele contacto, que vale muito o contacto humano. Exatamente. Estamos a falar aqui de valor, mais do que custo de valor, mas a minha última questão, e estamos a chegar ao fim, e tinha tantas mais perguntas para vos colocar sobre este tema e ver aqui duas posições que não vejo como antagónicas, mas complementares até, porque podem ser complementares. A Oticalia tem 270 lojas, decorei impecável. Mas eu já abri mais 450 lojas, portanto, para mim, uma loja física é algo lindo. Adoro lojas. E temos também, não é um mas, e temos também loja online. Pronto. No caso da Tartaruguita, coisa mais querida, estamos na loja online e eventualmente poderemos vir a ter uma loja física. Sim, não é algo que descartemos em absoluto. Ora, Ainda para mais tem um nome tão bonito, a Tartaruguinha, já estou a imaginar o logo. Querido, dá vontade de abraçar. Há um mito de que ter uma loja online é uma coisa, abrir uma loja online, digamos assim, de uma forma mais simples, não tem custos nenhuns, é super fácil, cria-se um dia para o outro, manutenção é fácil, é tudo fácil. Poderia ser. Não. É um mito, não é? Falando por experiência, claro, a constituição da empresa tem que acontecer como forma numa loja física, todos esses custos estão automaticamente também, são semelhantes, não é? Relativamente ao espaço, assim, não existindo um espaço em que o cliente possa visitar, tem que existir um espaço físico onde estão as pessoas que fazem o tratamento das encomendas, onde estão os produtos, tudo o resto, eu vejo diferenças apenas em termos de decoração, daquelas questões que implicam de facto a presença física do cliente. Em termos logísticos e em termos de espaço e de stock, etc.,
é necessário o espaço existir à mesma, a luz é necessário gastar na mesma, pronto, tudo isso pode haver algumas variações em alguns pontos, mas o espaço existe e por isso custos existem à mesma, infelizmente. É um mito ter uma loja... Sim, assim, se estivéssemos a falar de uma questão relacionada só com serviços, por exemplo, naturalmente que poderia ter outra situação de haver mais vantagem fisicamente, não era necessário alugar um espaço, mas pronto, quando estamos a falar de produtos, eles têm que estar em algum lado, não é? E como nós trabalhamos com o estoque que temos, é de facto semelhante a um espaço físico, sim. Muito bem. Mesmo só acrescentar aqui em relação aos serviços, para ter uma loja online, no caso aqui uma escola online, há muitos custos envolvidos. A questão do estoque está eliminada, até porque são serviços, não é? São cursos, mas há uma série de custos. Eu acho que esta questão não é assim tão descabida hoje em dia, porque de facto há ainda muitas pessoas que acreditam que é só chegar ali e criar um site e já está. E não, há um conjunto de custos, são custos. Exato, e há muitas pessoas que associam o online a plataformas como Facebook, Instagram de venda. Pronto. Não é esse o caso, não é? Estamos a falar de um site que tem que ser criado e tem que ser intuitivo, tem que responder às questões que os clientes procuram, tem que ter os produtos visualmente apelativos, não é? Tem que se ter imagens, etc. Estamos a falar de uma questão que no físico nós colocamos um produto na prateleira e o cliente vê o produto, não é? No online nós temos que descrever o produto, às vezes temos que traduzir as informações, temos que ter fotografias, se o produto não tem porque a marca não fornece, temos que ser nós a fazê-lo. Pronto, de facto, e toda a estrutura do site em si. Eu não sou informática, mas sei que... Sim, mas estamos alinhadas. Sim, há um conjunto aqui de... Se tivéssemos agora que aqui definir, não é? Abrimos aqui uma folha de papel e colocássemos, há um conjunto de pontos, de tópicos que acho que muitas pessoas desconhecem, que estão atrás de ter de facto uma loja online e que é preciso pensar neles. Obviamente que podemos ver isto como um custo ou como um investimento, depende, não é? Mas pagar plataformas, há uma série de coisas, não é? Anualmente, há uma série de... Portanto, não é um mito que é tudo barato. Meu querido António. Bom, como é que eu sei responder a essa pergunta? Vamos lá ver uma coisa. Numa loja física, eu sei que o custo da ocupância, a renda poderá rondar entre os 8% e os 12%, 13%. O pessoal custa-me cerca de 20%. Pronto, é por assim que eu vejo os custos. O investimento numa loja de rua. Numa loja online, eu posso lhe dizer que o que já investimos na nossa loja online, uma porcaria de vendas, porque vende pouco, é muito mais do que custa numa loja física. Mas vai-me dizer, bom, mas isso vai ter uma projeção, é verdade. Mas eu posso lhe dizer que o investimento que temos na loja online, porque é bom ter as coisas bem, eu tenho que ter algo que a pessoa possa escolher e para minimizar o handicap de não ter o físico, ou seja, o provador virtual, toda essa situação obriga uma tecnologia, obriga todos esses... Eu diria o que se investiu numa loja online para não faturar a nada, praticamente, comparativamente, dava-me para abrir 2 lojas físicas, assim de repente. Agora... não se pode olhar assim dessa forma. Portanto, sim, não é tão linear, compreendo o que está a dizer. O que é que eu vou aumentar as vendas? Eu considero que nós poderemos, de uma loja online, poderá ir até 6%, portanto, eu irei amortizar em mais tempo, mas a tecnologia também é muito mais rápida. Eu vejo isso como um investimento, não vejo isso como um custo, vejo como um investimento e há que ter. Nós, na pandemia, temos um site, a partir de 2020 sentimos que os nossos clientes tinham a necessidade de ter alguma forma de poder comprar online, desenvolvemos a nossa loja online, é um investimento, eu não vou chamar um custo, é um investimento. Agora, claro que a tecnologia utilizada ali dava-me para abrir lojas físicas, mas uma coisa não substitui a outra, é complementar. Portanto, não sei o que é que... Agora, posso lhe dizer que uma loja física tem custos, é verdade, tem, mas também tem prazer, também tem resultados, também tem vendas. Interação, trocas. Meus queridos, ficaria a falar convosco bastante mais tempo. Ficaram perguntas na minha cabeça por fazer, quem sabe voltaremos a falar depois sobre estas questões. Tenho a certeza que lá em casa adoraram este episódio, espero que tenhamos respondido a muitas das vossas perguntas. Parabéns à Opticalia e à Tartaruguita, coisa querida, pelos vossos prémios. Continuem nesse caminho brilhante e a inspirar também outras empresas neste caminho das melhores práticas. Terminamos o episódio de hoje.
mais uma vez, subscrevam o canal, deixem o vosso like, comentários, perguntas. Estamos todos atentos aqui na equipa às vossas questões e sugestões e vamos responder a todas. Até ao próximo episódio. Um beijo.